Sim, está começando aqui o Foco na Marca, um podcast em parceria entre a Insidercast e a Virta. E olha, a gente vai falar aqui nesse podcast muito com as lideranças do mundo corporativo, trazer muito conhecimento para você. E eu estou aqui com a Fê Arantes. Fê, seja bem-vinda. Prazer. Trabalho com o Fábio há pouco tempo, né, Fábio? Pouquíssimo tempo. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. E você está esperançosa com esse novo projeto? O que você está imaginando? Estou bem O que as empolgada. pessoas podem esperar desse foco na A gente marca? vai falar muito de comunicação, vamos ver como as lideranças estão pensando, né? A comunicação, a estratégia da comunicação, como que hoje em dia essas organizações usam a inteligência artificial, usam novas tecnologias na comunicação. Então, acho que estou bem animada. As pessoas não pedem por esperar, então. Espero que sejam bem surpreendidas. E a gente está com um convidado aqui, é um mistério esse convidado. É um convidado que você já conhece há muito tempo? 15 anos? Tudo Por aí, isso? por aí, mais ou menos. Caramba! Tonico Bom, a gente está aqui com o Tonico Novas, diretor, CEO da Campus Party Brasil, né? Ele está à frente da Campus há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu achei Uma que era década. 15. Não, então é 10, gente. Só conheci ele há 10. Foi 5 anos a mais aí nisso. E ele está aqui para contar um pouco como que é essa estratégia de comunicação da Campus Party, como que ele vê a comunicação. Mas eu queria que antes você contasse um pouco da sua trajetória, Tonico. Como que você chegou até a Campus Party? Legal. Sei que você teve uma passagem aí pela música, né? Obrigado, Fê. Bom, primeiro, Fê, Fábio, super obrigado pelo convite. Uma honra estar inaugurando esse novo projeto com vocês, estar lançando aqui, me sinto muito lisonjeado com isso, sabe? Obrigado mesmo. Gratidão. Bom, eu comecei a minha vida com raves, né? Numa época que a minha família tinha um sítio, né? Que era um antigo convento, e meu avô e minha tia faleceram no mesmo ano e minha família não queria mais ir para o sítio. O sítio ficava no quilômetro 43 da Raposo Tavares, né? E aí eu peguei o sítio para começar a fazer minhas raves, comecei a fazer minhas raves lá. De lá eu abri minha empresa de promoção. Depois da empresa de promoção eu fui fazer os Skol Beats, né, junto com o Luiz Eurico, fazer a parte de promoção do Skol Beats. Daí depois eu abri a minha agência de promoção, na época chamava MP4, com mais 2 amigos durante 2 anos. Quebramos, foi a minha primeira grande faculdade da vida, né? Na época das raves também teve um momento de abalo financeiro, que também foi uma boa faculdade, né? Daí depois da MP4 eu dei uma volta no mercado, aí passei por Fispal, Quebazar, depois fui para Ponto de Criação, que era uma agência de below the line, como se chamava na época. Uhum. Aí depois fui para o Grupo Sirena, onde eu fui ser gerente comercial e tinha Pachá, Floripa, Pachá São Paulo, Pachá Búzios, Pachá Goiânia, Tinha Sirena também, Sirena, né? Moroco, tinha tudo. E aí eu vendi tanto que eles me chamaram para ser sócio. E aí eu acabei me tornando sócio da agência in-house que eles tinham lá. A agência fez um spin-off, saiu. Aí a gente ficou uns 5 ou 6 anos com a agência. Aí eu briguei lá com os meus sócios lá, não queria mais olhar para a cara deles. Saí de lá. Na época o Juliano Lissoni era o presidente da MCI, né, MCI que detinha a representação da Campus Party, e ele me chamou, disse que o antigo diretor, que era o Marcelo Zenga, estava se ausentando por algumas decisões pessoais, e que ele não ia fazer um processo de seleção, que ele queria alguém para tocar a campus, e esse alguém era eu, né? Se eu topava. E eu, na época, falei para ele, pô, Juliano, topo com uma condição. Se você me explicar que porra é Campus Party. Eu que já atendi a Campus Party quando vi o Tonico, eu falei, não vai dar certo. Ele não tem o perfil da Campus. Mas aí quando eu fiz essa pergunta, o Juliano deu a mesma risada que o Fábio deu agora, né? E aí ele começou a me mostrar o que era Campus Party no computador. Eu falei assim, eu conheço sim, eu já fui numa edição no AMB, que na época eu fui fazer um trabalho de pesquisa para Procter & Gamble, para ver se a gente poderia levar para patrocinar. Então eu já tinha tido um contato com a Campus Party, entender um pouco o que era, e aí decidimos tocar junto. Foi assim uma grande experiência logo no começo, porque logo que eu entrei, né, na Campus, e aí
você não era a única que apostava na minha derrocada. Não né? apostava, não é assim. não Eu só era- achei estranho o perfil. Não era a única, né? O time mesmo olhou para mim, torceu o nariz e falou: Meu, quem é esse cara aí? Esse cara não é geek, não entende nada. E de fato eu não sou geek, eu sou um empreendedor, né? Então, logo que eu entrei, eu lembro que no começo a Vivo, que era a principal patrocinadora, saiu, deixou de patrocinar e deixou de colocar um caminhão de dinheiro. O Sebrae estava para assinar um convênio e não assinou naquele ano, mas voltou depois e está até hoje com a gente, né? Mas não assinou. E era final de 2015, né? Então, se você olhar o panorama político e econômico daquela época, Dilma para cair, o país em recessão, né? Todo mundo já querendo mudança no governo, era tendo mais era um ano pós-eleição, segundo mandato dela, ela quase para cair, e a gente precisando fazer um evento que não tinha dinheiro. Então eu lembro de eu entrar na sala do Juliano e falar assim, cara, vamos fazer um evento base zero? E ele falar, como assim? Eu falei, cara, não vamos perder a data. Vamos reconstruir esse evento e fazer só para a gente não perder a data. Base zero é do zero, nada. Do zero, Não levar em reconstruir o consideração orçamento sem tomar nada por base do ano passado. Então, e ele falou, gostei, vamos. Daí eu falei, ele falou para mim, só que eu não quero que não ganhe nada, eu quero que dê um lucro de pelo menos 1 milhão. Eu falei, calma, a gente mal começou a sonhar, você já está querendo sonhar demais, calma. Vamos refazer tudo e vamos fazer isso aqui dar certo. E aí a gente fez lá o primeiro evento, né? Foi legal pra caramba, foi um evento assim, no suor. Eu lembro de fechar um patrocínio com a TIM, né? No dia 23 de dezembro, lá no Rio de Janeiro. Né, que a gente estava sentado numa mesa, como se fosse essa mesa assim, com toda a equipe de marketing, e aí eu lembro da diretora de marketing na época, ela falou para mim assim, tá bom, tá fechado, vou colocar o patrocínio, era 23 de dezembro, a gente vai entrar em recesso, volta aqui no dia 5 de janeiro que a gente vai falar das ativações. E naquela época a Campus ia acontecer dia 26 de janeiro. Isso né? que eu ia falar, era em janeiro e Super em fevereiro, cima. né? Que Exato, era sempre tava- perto do carnaval. Tava em cima, né, Fê? E aí, Emoção, né? e aí ela falou, volta aqui dia 6 que a gente vai falar sobre as ativações. Eu falei assim, tudo bem, eu volto. Mas primeiro você manda um e-mail para mim confirmando o patrocínio. Ela falou assim, fica tranquilo, eu vou levantar aqui, vou para minha mesa e eu mando de lá. Eu falei, não, eu não saio dessa sala enquanto você não mandar o e-mail confirmando o patrocínio, senão eu não te garanto a cota. Meus amigos, ali não passava nem sinal de Wi-Fi, né? Eu blefei com um parzinho de 4 na mão, sabe? E aí ela falou, tá bom, foi lá, escreveu o e-mail e mandou. Né? Eu lembro de eu descer, era um prédio ali na Barra da Tijuca, um prédio de 4 andares ali, no começo da Barra da Tijuca. Eu lembro de descer no térreo, pegar o telefone, ligar para o Juliano e falar, Juliano, coloca o Paco da Espanha na linha aí. Pessoal, fechamos a TIM. O evento vai acontecer, Feliz Natal. Até me arrepia de lembrar, porque foi um momento de virada de mesa. Imagina, ali. com um mês e meio do evento, um mês e pouco do evento. Exato. E de lá para cá, várias adversidades aconteceram, vários sucessos. Pandemia, passamos por uma pandemia, né, Fê? Então, acho que por isso que você pensa que a gente se conhece há mais de 10 anos. Né? A gente passou por uma Envelheceu pandemia. mais. É isso que eu ia perguntar para você, Tonico. Você contando toda essa história aí, de todo o seu retrospecto, né? Você foi cunhado nessa parte, nesse setor de eventos, né? De fazer evento, entregar e ainda fazer ele dar lucro, né? Que é um desafio grande. Quais são os principais desafios hoje desse segmento? E quais são as principais tendências? A gente está ouvindo muito falar de IA. IA está também afetando o setor de eventos? O que Olha, traz de novo? Eu acho que assim, a IA tá e vai afetar todos os setores, né? Eu acho que o setor de eventos vem passando por uma mudança radical, né? E a gente pode até entrar mais nesses assuntos mais adiante, mas a gente vê uma mudança das redes sociais, né? Que hoje as marcas, se elas não investirem, elas não têm relevância nenhuma. E no passado elas conseguiam ter relevância organicamente. Né? No próprio Facebook, era praticamente a única rede social, ela e Twitter, e o Facebook era quase um fórum de discussão de qualquer tema. Você colocava lá na comunidade algo, alguém discordava, alguém concordava, e aquilo entrava a resposta, da tréplica, da réplica, e ali ia começar uma série de debates em cima daquela discussão. Hoje você não tem mais isso. Você pode colocar algo no Instagram, ou no Twitter, ou no TikTok, não tem mais esse debate. Dá aquela flopada, né? Então você não consegue esse engajamento se você não monetizar. Você tem que colocar dinheiro ali e monetizar para trazer resultado. Ou fazer um collab com um grande influenciador. Né? Hoje,
tem uma dificuldade maior. Acho que esse é o primeiro ponto. E num momento, a gente viveu esse engajamento grande das redes sociais, num momento em que a mídia estava mudando. Hoje a mídia mudou. Hoje, no passado, a Fê, que sempre fez um super trabalho da Virta, me colocava na Globo, e quando eu aparecia na Globo, todo mundo me ligava para dizer que me viu na Globo, que apareceu na Globo. Hoje eu apareço na Globo e ninguém me vê mais, entendeu? Então, porque, de fato, as mídias estão mudando. As pessoas não estão mais vendo televisão, as pessoas estão vendo podcast, estão vendo YouTube, estão vendo TikTok, estão vendo vários outros lugares que você vai tentar ter notoriedade, mas você está competindo com milhares, não só de eventos, mas de uma infinidade de outros assuntos que estão querendo te impactar com outros conteúdos também. E um outro ponto que acho que eu vejo uma mudança muito grande é a venda de ingresso. Tá cada vez mais difícil de vender ingresso. E você pode pegar até os eventos que são fora da curva e ver como eles estão reagindo diferentemente. O próprio Rock in Rio, se você se lembrar do Rock in Rio em 2013, 2015, 2017, abria a venda e esgotava em 2 dias. Em 2 horas caía o site, derrubava o site, não dava tráfego suficiente. Hoje em dia o Rock in Rio está vendendo até a véspera do evento, tem ingresso vendendo. Então, assim, não está mais aquele FOMO que as pessoas tinham. Mas você acha que isso acontece por quê? Porque tem muita opção? Com certeza. Acho que muita opção gratuita, as pessoas não precisam mais comprar tantos ingressos. Tem o advento da pandemia mesmo transformou as nossas redes sociais com mais opção de conteúdo que a própria TV a cabo. Se você fosse durante a pandemia lá no feed de stories do Instagram, o que você tinha de live eram trocentos canais fazendo live ao mesmo tempo durante a pandemia, que tinha mais opção que a própria TV a cabo. Então, acho que são mudanças e você vai tendo que entender como é que você vai se readaptando a essas novas formas de consumir o conteúdo, essas novas formas de vender ingresso, de atrair o público para dentro do evento. Se é que você vende ingresso, se alguém encontrar um outro terceiro que pague para viabilizar essas pessoas que não estão mais comprando ingresso para que essas pessoas venham. Então você vai começando a fazer essas ginásticas que faz parte do mundo do empreendedor de eventos. Hoje, depois de passar por uma pandemia, posso dizer que eu sou um empreendedor de fato de eventos, Mas você tem que aprender a se reinventar toda hora para ir driblando essas nuances que vão te aparecendo. Por falar em mudanças nesses 10 anos de Campus Party, uma das grandes mudanças foi a regionalização do evento, A Campus passou... Antes já tinha em Recife, uma edição, mas acho que foi em 2016 começou 17 que começou a ir para outras cidades, Como que você vê a comunicação nesse sentido? O contato com as comunidades, que eu sei que são muito presentes na campus? Olha, eu lembro até hoje de um papo que estava tendo eu, o Francesco e o Juliano Lissoni, em 2016, nessa campus que a gente fez, e a gente estava na sala VIP os 3, e aí o Juliano comentou, olha, vai ser cada vez mais difícil conseguir verba para fazer evento aqui em São Paulo. E o Francesco falou, você tem razão, nós temos que partir para um plano nacional de buscar outros locais, uma regionalização maior e sair um pouco do eixo Rio-São Paulo. E aí eu acho que a gente fez um plano com muita assertividade e sucesso para levar o evento. A gente primeiro foi para Minas, lembra? Pato Branco, a gente fez Bahia, Rio Grande do Norte, Natal, Brasília, Goiás, Manaus, Rondônia, enfim, a gente conseguiu ir para vários estados do Brasil. E o Brasil, de fato, é um país continental. Por mais que a gente faça eventos nesses estados, por mais que todos falem um português, cada um tem o seu dialeto, cada um tem a sua cultura, cada um tem os seus hábitos, cada um tem os seus interesses. Então você lida com eventos completamente diferentes, em Brasília, na Bahia, em Manaus. Eu lembro, por exemplo, assim, pegando no evento na Bahia, o pessoal do camping ficava acordado até as 4 da manhã escutando axé,
né, no acampamento, né, e a gente tinha reclamação do pessoal da vila na frente, né, tinha um povoado na frente do estádio ali que reclamava do barulho que a gente fazia. Já em Brasília, o campuseiro reclamava que o segurança no camping falava muito alto e ele não conseguia dormir, né? Então, você vê essa Não, é diferença. muito curioso. O perfil do público, assim, no camping acho que é mais chocante. Assim. Exato. Você Então, vê, é curioso. Você de fato está fazendo eventos em culturas completamente diferentes, né? E em Pernambuco, lá as pessoas têm uma mania de falar no imperativo, né? Então, não é que eles falam, não é que eles falam, né? Por favor, faça isso. Não, faça isso. É no país Pernambuco, Tonico, por favor. No país Pernambuco. Pernambuco é meu país. Né? Então, e isso não quer dizer que ele está sendo grosseiro com você, é só uma forma dele falar e de agir, e que você vai aprendendo em cada um desses locais que você vai e produz um evento. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, curiosidade das comunidades, você falou das diferenças regionais. Como que é o processo de comunicação com essas comunidades? E quais são os desafios e oportunidades? Você já falou do desafio aí, às vezes, de calibrar o discurso para cada um, mas quais são as vantagens de se aproximar e entender cada comunidade? Porque cada evento acaba sendo único, não? Eu acho que cada evento você desenvolve e constrói comunidades. Esse é o grande objetivo de um evento. É como você desenvolver comunidades que possam participar desse evento. E todos esses eventos que a gente faz, Campus Party, próprio Pixel Show também, eles são eventos que têm muitas comunidades dentro. A própria Campus Party, o Pixel também tem, agora tem camping também, é uma experiência intensa ir para uma Campus Party, por exemplo. Por quê? Porque você vai ficar 5 dias numa barraca, dentro de um pavilhão, acampado, e você leva para lá esses geeks, nerds que vão para lá dessas comunidades, levam os seus bens mais preciosos, né? Levam o computador, a TV, o celular, né? Mas não é que você está navegando na internet, vê ali Campus Party e de repente você decide, vou na Campus Party, vou comprar e vou acampar lá durante 5, 6 dias. Não, é uma decisão em grupo. É uma decisão em comunidade, é uma decisão em conjunto, colegiada, não é uma decisão unitária. Você não vende um ingresso individual fácil, assim, você vende por comunidades. Então é importante a gente trazê-los para co-criar conosco o evento, colaborar no evento conosco, ajudar com opiniões e a gente atender esses anseios deles, porque no fundo são eles que fazem o evento, então, que fazem a Campus Party, que fazem o Pixel Show. Então, você precisa trazer cada vez mais essas comunidades para perto, estar em contato com esses líderes, porque são eles que, de fato, vão fomentar todo esse ecossistema. O senso de pertencimento é mais importante, né, Fê? Isso mesmo. É muito curioso você ver as comunidades. Quando eu comecei há um tempinho atrás a fazer a campus, elas faziam de madrugada, né? A comunidade tinha ali um período. E hoje em dia elas estão na raiz do evento, né? Ali ajudam a equipe de comunicação. Isso é a melhor coisa, né? E conteúdo ali. A gente tem mais de 500 comunidades mapeadas e a gente tem relacionamento com esses líderes dessas comunidades semanalmente. A gente faz meetups, que são reuniões online com esses líderes de comunidades toda semana, para manter eles engajados e nos ajudando a divulgar o que a gente precisa. Então a gente tem uma divulgação que nós não vemos, que o patrocinador não vê, que é quando a gente avisa esses líderes divulgam dentro das comunidades deles, seja através de Telegram, WhatsApp, Monday, Discord, diversos outros meios que cada comunidade tem de se relacionar com seus membros. Vivo. Total. E a Campus Party é o lugar onde eles se encontram fisicamente, né? Porque eles estão lá no mundo virtual, online, e a Campus é ali. É o momento de onde encontro. eles se encontram. E é divertido ver, porque hoje a Campus está muito ligada ao campuseiro entrante na tecnologia, né? Então ele vai na Campus, aquela pessoa que não conhece, quer se aprofundar mais em tecnologia, vai na Campus e dali um pouco de tempo,
ela continua frequentando a campus, mas ela já vai para outros eventos. Ela vai para o TDC, ela vai para o evento da Oracle, ela vai para o evento do Google, ela vai para o evento da Microsoft, ela vai para o evento da Apple, ela vai para qualquer outro evento de tecnologia mais apurado, mais aguçado. E às vezes eu vou nesses eventos, por exemplo, eu fui no evento da AWS, no AWS Summit, e andando, uns 4 ou 5 pessoas me abordaram. Ô, Tonico, tudo bem? Tudo bem e tal. Quem é você mesmo? E cara, pô, você não lembra de mim? Eu sou fulano de tal, sou campuseiro. Pô, legal te ver aqui também, que bacana. Tem orgulho as pessoas, né? Que legal isso. E aí, só para a gente encerrar esse bloco, Tonico, falar um pouco de outras tecnologias. A gente falou um pouco de IA, né? Mas como que você vê outras tecnologias? Acho que é legal a gente falar um pouco, talvez, do Printer Chef ali. Nossa, o Printer é um programa que a Ângela, minha esposa, que é uma pesquisadora, a Ângela sim é uma nerd, é uma geek que estuda, lê, pesquisa, ela é uma pesquisadora de tecnologia e ela pesquisou e ela trouxe em 22 uma super ideia, ela levou até na campus uma impressora que imprimia carne, né, de laboratório. Então ela imprimia carne de célula expandida no laboratório. E o laboratório, a gente montou um laboratório na campus, né, em 2022, e aí fizemos lá, mas ficou meio vazio o laboratório, né? As pessoas não foram procurar, embora, né, deu o Jornal Nacional, né? Mas acho que era difícil das pessoas entenderem o que estava acontecendo ali dentro, para quem passava pela campus. Então, e aí ela ficou um pouco triste no final, falando, poxa vida, não deu a repercussão que eu imaginava e tal. E eu até discutindo com ela, falei assim, Ângela, olha, a gente tem que procurar alguma coisa que tenha experiência, né? Alguma coisa que também gera experiência. Se você falar só robótica, não é algo tão legal, não é sexy. Sim. Mas se você buscar uma luta de robô, uma coisa assim, você vai ver que, pô, é sexy, as pessoas gostam e querem participar ativamente disso. Ela, entendi. Aí passou uma semana, ela voltou para mim e falou, pô, tive uma ideia. Vamos fazer uma espécie de Masterchef de impressora 3D? Putz, adorei a ideia. E aí a gente criou o Printer Chef, né, que ela vem tocando assim com uma paixão e ela incorporou muito a natureza da Campus Party, né, de descobrir novos talentos, de dar oportunidade para pessoas de baixo poder aquisitivo, de dar para eles esse palco, unindo o talento da gastronomia junto com a tecnologia de impressão. E já daí na última edição de Goiás ela até trouxe um nanochip, que é um chip que imprime órgãos para você fazer tecidos de órgãos para você fazer testes de medicamentos para ver se não vai ter uma reação contrária. Pô, sensacional. E ela não para, ela está trazendo várias novidades aqui para esse ano que eu não vou dar spoiler ainda. Poxa, se manter atualizado hoje se tornou uma coisa fundamental. E você estava comentando, né, Tonico, que a gente está imerso numa enxurrada de fontes de informação, entretenimento. E eu queria perguntar para você, Tonico, que está sempre querendo... Porque evento é inovação pura. Você tem que sempre estar antenado às coisas que estão acontecendo, a cultura pop, digital, tudo ao mesmo tempo agora. Como que você se mantém atualizado no seu dia a dia? Quais são suas fontes de informação? Olha, eu tenho várias fontes. Eu gosto muito do The News, que é uma newsletter que chega todo dia. Eu adoro o The News. Eu recebo também a newsletter do Nelfeed. Eu gosto muito do Nelfeed também. Eu acho que eu evoluí muito nos últimos anos e também muito graças à Ângela, que ela me ajuda muito. A Ângela é uma pesquisadora nata e a gente tem assistido muito podcast em casa. Então a gente tem visto muitas coisas assim e aí a gente vê podcasts internacionais, nacionais e isso vai nos enriquecendo de informação. E aí você vê uma informação, opa, vamos lá, vamos estudar isso aqui. Por exemplo, outro dia veio aquela notícia aqui embaixo, não sei se vocês viram, embaixo das pirâmides tinha uma possível, né, subestação, né, que poderia gerar energia e tudo mais, e ficou, né, uma discussão muito grande. Será que isso é verdade? Esses caras estão falando... A gente assistiu, sem brincadeira, uns 50, 60 podcasts a respeito, internacionais e nacionais, para a gente poder ter uma opinião sensata,
do que é, né? E ali a gente escutou várias coisas assim bem interessantes, né? Você não consegue sair dali com uma certeza de um lado ou de outro. Mas tinha gente que falava, por exemplo, o pessoal usou um scanner via satélite para medir aquilo e ali você não consegue ver nada. Como é que eles tiveram aquela possibilidade naquele scanner entender que aquilo pode ser alguma coisa? Aí o outro já fala assim, meu amigo, você já fez um ultrassom de um filho que está para nascer? Quando você vai lá para fazer esse ultrassom, a médica fala, aqui está a cabecinha, aqui está o nariz, aqui está não sei o quê, aqui está o pezinho, e você só está vendo um monte de borrão preto ali. Você acredita nele. E no final nasce uma criança dali. No final dá certo. Entendeu? Então, assim, quando o cara olhou aquele mapa de calor todo e falou aquilo, não é para se jogar fora tudo aquilo. Então, é importante você ouvir sempre as duas partes. Teve até, eu fiz até um post disso, eu falei, meu Deus, será que agora Tesla estava certo? Porque Tesla dizia que as pirâmides eram fontes de energia, né? E aí um cara falou assim para mim, isso aí é teoria de pseudocientista, né? Eu falei, bom, você já está sendo preconceituoso só do seu jeito de falar. Vamos escutar, vamos analisar, vamos entender o que as pessoas estão falando para depois a gente emitir uma opinião. Até o rapaz respondeu lá para mim, desculpa, você tem razão. É raro isso acontecer no Twitter, mas às vezes acontece. Desculpa, você tem razão. Então, eu procuro muito buscar informação e muito junto com a minha esposa, a gente assiste vários podcasts no YouTube e vai indo atrás de informação. E ali saem, às vezes, insights que eu falo, opa, isso aí seria legal levar para Campus Party. Como foi o próprio caso do Josias Einer, né, que foi um cientista que apareceu num documentário da Netflix, e aí a gente decidiu trazer ele. Quando ele chegou, né, ele está mudando de sexo com a mudança genética dele. Ele está fazendo uma alteração no DNA dele para mudar de sexo. E ele veio palestrar aqui na Campus Party, que foi 2022 também. Então, assim, você vai buscando essas informações e ali vai surgindo insights. Os podcasts devem ser ótimos canais de inspiração de palestrantes, exato, né? hoje mesmo no The News, né, teve uma notícia lá do Secure, né, que é aquela startup londrina ou da Inglaterra que está retirando CO2 do mar. Né? Eu achei super legal isso. Ali, quem sabe, podemos ir atrás de um palestrante que tem a ver com a Campus Party. Então, assim, é uma leitura e hábitos de você estar sempre buscando se atualizar, buscar novas inspirações que podem te ajudar. Nessa linha, eu queria dar uma dica de um livro. Porque é o Roube como um Artista, que fala justamente sobre isso. Que você começa a coletar várias fontes de informação e você cria uma informação nova. Aí que está a criatividade, né? O livro ele fala muito da questão da criatividade, né? De você aproveitar várias fontes, como você falou, confrontá-las e criar algo novo. Mas o que você falou é exatamente o que é a inteligência artificial hoje. Exato. Não é que busca tudo que está na internet e cria uma nova versão. Uma nova versão, ou te dá uma possibilidade do que você está buscando. Então, acho que no final é a fonte de inspiração da inteligência artificial e a nossa também. A gente vai, junto com isso, buscando insights para a gente inovar cada vez mais. E aí, para a gente fugir da inteligência artificial, acho que o networking ainda é essencial, ainda mais nessa área de eventos, ou não, Tony? Como que você mantém essa... Olha, eu gosto muito de ir em eventos. Eu acho que ir a eventos é muito importante, né? Uma vez conversando com o Caíto, da Chili Beans, que é um grande amigo meu, eu gosto muito dele, né? Foi durante a pandemia até, né? Que a gente estava falando questões de eventos digitais e tudo mais, e ele falou para mim, Tonicão, nenhuma tecnologia um dia vai substituir um bom mergulho no mar. E é verdade, tem experiências que são insubstituíveis. Você pode até colocar um óculos de realidade virtual com o som do mar, mas um mergulho no mar, né, é insubstituível. Então, a gente tem que buscar beber da fonte. Ir aos eventos é importante para network, para estar conectado com as pessoas, participar de podcasts quando você for convidado. Né? Então, assim, toda forma de network é importante. Né? E você... tá na rua, tá mais no campo, é mais importante, porque daqui a pouco tudo que você está fazendo no escritório você vai ser substituído por uma inteligência artificial. E falando em escritório, como que é o dia a dia de um CEO? Qual que é seu ritual?
aquele ritual de estudar, de se atualizar? Como que você organiza seu dia, suas ideias? E como que você cuida do seu work-life balance, né? Da sua rotina de trabalho, da sua rotina com a família, de saúde? Como que você faz tudo isso tudo ao mesmo tempo agora? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas reuniões fixas com o time que são importantes para mim, né? E não são muitas, são 4 por semana, uma geral e outras 4 com 3 ou 4 com times específicos. Reuniões rápidas, breves, objetivas e que a gente ali traça as metas da semana e a reunião geral mais de um alinhamento geral entre todos, porque é importante essa troca entre times e os times precisam se falar mais, né? Então, todo mundo saber o que está todo mundo fazendo é importante. Eu sou workaholic, né? Como qualquer empreendedor, né? Então, eu acordo cedo, mas eu também durmo cedo e eu consigo balancear minha vida. Eu faço esporte todos os dias, eu já não bebo mais, parei de beber. Quando bebo, eu não durmo, porque você tem uma noite péssima, o álcool faz mal para tudo, né? Mas eu mantenho uma vida balanceada. Eu tento ter momentos com a minha esposa, a gente gosta de fazer caminhada, a gente gosta de fazer esporte, a gente tem momentos nossos, a gente gosta de viajar. Então, a gente sabe que em momentos de Campus Party, de Pixel Show, eu me torno um holograma, né, e desapareço. Né? Mas que ela entende isso e ela, agora que ela tem o Printer Chef, ela vira uma holograma agora também. Ela é né? sua companheira Então, e tá junto com você. Exato, Talvez vocês não se encontrem nos horários, né? Quando você sai. Não, a Tem que gente fazer um agendamento, né? A gente se fala às vezes muito por WhatsApp, né? Mas a gente se entende nesse momento e a gente sabe que depois é importante uma pausa, é importante ter um momento de relaxamento, de meditação, de oração também. A gente também é religioso, a gente cuida muito da mente, né? Não só do corpo. A gente faz uma alimentação muito regrada em casa, né? A gente só come comida orgânica, não bebe. Então a gente tem um balanceamento, né? Outro dia eu encontrei um diretor da MCI Estados Unidos aqui, né? E eu não o via desde antes da pandemia e ele falou para mim: "Nossa, Tonico, você tá bem, tá magro, tá forte, né?" E eu trouxe a ele uma frase que a minha esposa usa de lavagem cerebral em mim, que é: "Um CEO que não sabe cuidar do próprio corpo nunca vai saber cuidar da própria empresa." Então, eu falei isso para ele e ele falou: "Opa, acho que eu preciso emagrecer." É uma indireta. Agora a gente vai para um bate-bola rapidinho. Quer saber um pouco mais sobre suas influências, dicas? Tá bom, vamos lá. Bom? Um livro que marcou a sua trajetória. Bom, eu recebi um livro da Paula Giovana Dias, uma grande amiga que foi RH da empresa que a gente trabalhou junto, a última, que se chama Segurança Organizacional. Muito legal esse livro, dá ali, traz ali várias histórias de empresas que os funcionários, os colaboradores não tinham a segurança de colocar suas opiniões no trabalho e como elas conseguiram inovar através disso. Eu sei que eu não sou perfeito, sei que às vezes eu sou um chefe chato, sei que eu pego e vou continuar pegando no pé muitas vezes, mas eu tento fazer com que a gente tenha o melhor ambiente possível de trabalho, até porque o mundo mudou nos últimos 10 anos. Né? Eu não posso fazer o mesmo tipo de gestão que eu fazia 10 anos atrás, eu preciso entender essas mudanças e eu acho que é um livro que ajuda muito. Então, acho que é Segurança Organizacional que chama o livro. Se não for, isso é exatamente isso, é algo muito próximo. Tonico, a newsletter você já falou, algumas. E os podcasts? Você falou de vários podcasts internacionais, nacionais. O que você está vendo atualmente? Olha, eu gosto do Primocast. Eu acho que é um podcast super legal, porque ele consegue trabalhar um pouco de história, com finanças também. Eu gosto muito dos podcasts do Thiago Nigro. Às vezes eu gosto de ver um pouco de Carol Capel, que eu acho que ela dá umas viajadas, assim, tem umas teorias da conspiração, mas que é legal você levantar e ver umas teorias da conspirações também. De saúde eu gosto do David Asprey, gosto também do Lewis Howes, que são caras que estão falando sobre longevidade, né? Então estão trazendo aí muitas coisas de longevidade, coisas para você ter uma
uma vida melhor, né? Mais saudável, né? Não porque eu não queira morrer, eu não tenho medo de morrer. Eu só quero morrer saudável. Sim. Eu não quero definhar morrendo, eu quero morrer saudável. Eu acho que a minha mãe outro dia até brincou com a médica dela. Minha mãe, uma guerreira, ela está se curando do 4º câncer e a médica dela falou assim, agora que a gente está quase curando esse aqui, eu vou precisar te mandar no cardiologista. Ela falou, não, cardiologista eu não vou, porque é a melhor morte que tem. Me deixa meu coração do jeito que tá, que eu quero morrer subitamente. O meu pai brincava, meu pai pôs marca-passo, aí ele falava, agora eu vou morrer de quê? E um evento ou experiência cultural que vale a pena, além da Campus, é claro. Olha, a Campus vale a pena, mas tem um evento que eu já fui e que eu recomendo, é o SXSW. Eu acho que é uma experiência, porque ele não acontece num único lugar. Austin é maravilhosa, né? Ele acontece em Aquela Austin, né? Então, e você tem vários meios de transportes para você, patinete, bike elétrica, táxi, Uber, ônibus, e você consegue andar pela cidade, degustar pela cidade, e você vê vários patrocinadores do evento com várias casas lá, que é um pouco do que a gente via, faz tempo que eu não vou, mas o que a gente via muito em Campos do Jordão, né, que tinha os estandes espalhados pela cidade, dos patrocinadores na temporada de inverno, né? Uhum. Austin tem a casa do LinkedIn, a casa do Microsoft, a casa da Intel, a casa da Sony, né? E dentro de cada casa infinitas, né, ativações ali, desde palestra, workshop, stand. Eu lembro que a última vez que eu fui foi em 2019, a Sony tinha já uma ativação de inteligência artificial muito legal, que eles tinham uma banda, né, e aí ficava tocando a banda, e eles iam tirando um integrante da banda de cada vez, e o software dele de inteligência artificial acrescentava aquele instrumento na música através de inteligência artificial. Super legal você ficar olhando aquilo. Saiu o baterista, daí a inteligência artificial colocar um baterista que acompanhasse. Muito legal. Ali você vê muitas coisas diferentes. Eu vi uma máquina que fazia sushi, né, que produzia sushi, já saiu o sushi pronto, feito, né? Então assim, meio Jackson, ela já cortava o peixe, e era a sensação da frente. Então você vê muitas coisas novas e legais. Então acho que SXSW é uma experiência memorável que todo mundo deveria ir. E eles abrangem música, o entertainment, né, o engagement, várias vertentes aí que acho que vale a pena todo mundo conhecer. E falando nessa salada toda que você trouxe aí, desse grande evento, qual referência para você em liderança que inspirou a tua vida, a tua carreira? Olha, eu, assim, sinceramente, eu não acredito num príncipe do cavalo branco, como as meninas gostam de dizer. Mundo Disney. Eu não acredito num líder único. Eu gosto de atitudes legais que me inspiram. Eu gosto da atitude legal que teve Francesco Farrugia. Eu gosto de uma atitude que teve Paco Ragageles. Eu gosto de uma atitude que teve Fernanda. Gosto de uma atitude que teve Fábio, sabe? Eu já tive, sei lá, Jorge Paulo Lemann como um grande ídolo e li lá o livro dele, lá o Big Dream, né? O Grande Sonho. Mas depois do que aconteceu nas Americanas, pelo amor de Deus, né? Não dá pra gente querer ter um grande ídolo em nenhum lugar. E o brasileiro tem muito isso, né? Fica esperando sempre um salvador da pátria, alguém que vai resolver e que vai ajudar e que vai salvar o país. Eu acho que a gente tem várias lideranças inspiradoras e eu prefiro acreditar em cada uma delas, em atitudes inspiradoras de cada uma delas. Tonico, muito obrigada pela sua valeu. participação. Eu que agradeço começar aqui esse super projeto. Você é um super parceiro muito sucesso. Nosso. Muito obrigada, viu? Poxa, a gente está finalizando aqui esse episódio. Se você gostou dele, compartilha com a galera, faz essa informação chegar a mais gente. A gente está nos canais da Insidercast, da Virta. Então curta, comenta, compartilha e comenta aqui nos comentários quem que você quer ver aqui como próximo convidado. Qual o líder que você gostaria de ver sentado aqui com a gente. A gente espera você no próximo episódio. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu.